Deixa eu atualizar algumas notícias importantes. Nos últimos 3 dias, eu, pastor Gustavo, pastor Marcos, estávamos viajando para Londrina. Estávamos fazendo lá uma viagem de supervisão, amém? E trago boas novas de Londrina, igreja maravilhosa, crescendo. Tivemos um tempo maravilhoso com os líderes de lá, com o core, que a gente chama o núcleo de liderança daquela igreja. E Londrina, aí em breve teremos grandes novidades, amém? Esteja orando pela cidade de Londrina, por aquela igreja maravilhosa. Dessa vez nem deu tempo de eu pregar lá, foram só reuniões, mas na próxima vez a gente vai estar lá pregando também. Bom, essa semana agora, inclusive as nossas redes sociais já até divulgaram, a gente vai realizar o nosso 4º culto presencial na cidade de Goiânia, amém? Então, meus queridos, se você conhece alguém de Goiânia ou região, que você informe essa pessoa que sexta-feira, olha lá, 25 de junho, sexta-feira, 25 de junho, às 20 horas, a gente vai estar depois divulgando o endereço certinho, vai ser o mesmo local que foi da última vez, eu esqueci o nome, aleluia, amém? Mas é um hotel muito bonito, amém? Isso que importa. Então, vai ser lá em Goiânia, o nosso 4º culto. Para quem não sabe, a gente reúne de maneira virtual, online, toda quinta-feira, com um grupo que está se formando lá em Goiânia, e meus irmãos, pensa numa terra abençoada, amém? Então, também teremos novidades em breve a respeito da cidade de Goiânia, amém, gente? Porque afinal de contas, já tem um tempo que a gente está indo lá, está na hora da gente enviar pastores para lá, amém? Glória a Deus, muito bom. E quer ouvir, eu estou cheio de novidades, você quer ouvir mais ou não? Mês que vem, o mês de julho, nós estaremos iniciando uma nova plantação de igreja em uma nova cidade do Brasil, amém? Você quer saber qual que é ou não? Não, vocês não querem muito, vou mudar de assunto. Iremos para Manaus, irmãos, amém? Glória a Deus, é isso aí. Então, julho estaremos indo para Manaus. Estamos selecionando as pessoas que irão de carro conosco. Brincadeira, gente, vai de avião. De caboclo, glória a Deus, né? Vamos de avião, irmão, amém? Glória a Deus. Se você quiser ir junto, pode ir. Creia para a sua passagem, glória a Deus. Mas provavelmente nos últimos dias de julho, 27, 28, 29, algum trem assim, a gente vai estar realizando o primeiro culto lá em Manaus, graças a Deus. Bom, essa semana, na sexta-feira, nós tivemos a noite dos voluntários. Vamos ver, qual voluntário que estava aqui na sexta-feira, na noite black aí? Foi bom ou não foi? Pena que eu não estava, amém? Mas, eu estava em Londrina, mas a gente pôde acompanhar aí os pastores postando feedback, enfim. A gente pôde ver que foi uma noite maravilhosa, estava cheio isso aqui dentro do que é permitido, obviamente. E foi uma noite black. Irmão, foi uma noite maravilhosa. E eu faço questão aqui de honrar os voluntários da nossa igreja. A gente sempre faz questão de salientar isso, irmãos. Nós acreditamos no fundo do nosso coração que o braço voluntariado da igreja ele é um braço fundamental. As pessoas às vezes pensam que para a gente viver a igreja basta um pregador aqui subir no púlpito. E não é assim. Tão importante quanto o que eu estou fazendo aqui para você é quem abre o portão lá fora, quem te dá boa noite, quem joga ali um alquinho ungido na sua mão, amém? Cada uma dessas pessoas são parte preponderante de tudo que está acontecendo através dessa obra. Então eu quero honrar mesmo os voluntários. Foi uma noite especial para que eles fossem servidos, para que eles fossem abençoados, e nós teremos mais noites assim ao longo do ano, amém? Glória a Deus. Então foi uma noite maravilhosa, uma festa mesmo. E ontem, deu tempo de eu chegar apertadinho, estava voltando de Londrina, mas deu tempo. Foi a formatura do Bases, irmãos. Nossa, mas foi maravilhoso demais. Toda formatura que tem, eu confesso que eu fico muito tocado, muito mexido com isso, de ver tantas pessoas se integrando à nossa família, se tornando o que nós chamamos de membro efetivo dessa comunidade, pessoas que passaram ali por 7 passos, ok? De imersão na nossa cultura, conhecendo a nossa visão, os nossos valores, aquilo que nós cremos, amém, gente? No Base é onde você aprende também sobre a nossa cultura de voluntariado, é onde você tem também uma experiência social, nos nossos braços sociais desse ministério, nos braços sociais desse ministério. E no sétimo último passo, é a formatura que a gente sela todo esse
momento. Então ontem foi um tempo maravilhoso, acredito, eu não sei exatamente, mas por volta de 100 pessoas se tornaram membros efetivos da nossa igreja, e foi uma festa também, irmãos, amém? Teve um jantar maravilhoso, e eu já quero aproveitar para dizer que as matrículas para a próxima turma do base já estão abertas. Então, se você hoje tem vindo aqui na comunidade, tem se identificado cada vez mais com a visão, e vem despertando o desejo de você, de cara, eu quero caminhar, eu quero estar junto, quero poder servir aí dentro, quero poder abraçar, amém? Então, a porta de entrada da nossa igreja é o Bases, é a nossa plataforma, o nosso curso de membresia, onde você se torna um membro efetivo, amém, gente? Então, a próxima turma do Base se inicia no dia 19 de julho, é 13 ou 19? Como eu ia dizendo, 13 de julho, amém? Dia 13 de julho começa o primeiro passo da próxima turma do Base. Agora, atenção, as inscrições não se encerram dia 13 é o primeiro dia de aula. As inscrições vão acabar dia 1º de julho, amém, igreja? Por que isso? Porque a gente precisa preparar toda a estrutura e todo o material dos alunos que fecharem a sua inscrição até o dia 1º de julho. Então, para que você possa ter a sua inscrição efetivada, você precisa preencher lá a ficha de inscrição, pode ser pelo link da internet, você pode procurar o nosso stand ali no hall, no final do culto, e você tem que confirmar a sua inscrição mediante pagamento. É uma taxa de R$ 75,00, que ela é utilizada exclusivamente para a estrutura do curso, amém? Avisado, pessoal? Deus do céu, vocês estão vivos ou não? Responde, pelo amor de Deus, né? Então, dados os recados, está faltando alguma coisa, Renato? Falta eu falar? Não? Glória a Deus, então vamos lá. Quem aqui esteve presente na primeira parte dessa série? Vamos ver. Segunda, vamos ver. Glória a Deus, então vamos lá. Hoje nós vamos fechar a série Imago Dei, que significa imagem de Deus, é uma expressão do latim, Imago Dei. E nessa série a gente vem falando sobre o que é ser a imagem de Deus, o que é expressar a imagem de Deus. Na primeira parte dessa série nós falamos sobre o poder criativo. Existe criatividade no Filho de Deus. Por quê? Porque a essência que nos criou soprou isso em nós. O próprio Deus nos confiou esse poder criativo para que, confessando e crendo, nós viéssemos a criar as coisas aqui na terra à semelhança do próprio Criador. É uma maneira da gente refletir a imagem dele aqui na terra, é quando nós nos movemos no poder criativo, no poder que cria as coisas de Deus. Na segunda parte dessa mensagem, nós damos ênfase na graça. Repete comigo, graça. Muito bem. Na segunda mensagem, então, nós falamos sobre graça, que para nós não é uma doutrina, não é uma divisão teológica, graça para nós é uma pessoa. Jesus Cristo é a personificação da plenitude de graça. E a boa nova é que Ele veio na nossa direção, e ainda que nós não merecêssemos, Ele estendeu a mão para nos salvar. Se você está aqui hoje, meu irmão, e você encontrou Jesus, não foi nada por mérito seu, todo o mérito é dele, não é por obras para que ninguém se glorie. Então na parte 2, eu quero até falar um pouquinho para poder fundamentar a parte 3, foi o momento onde nós falamos sobre a obra maravilhosa da graça, que permitiu, que abriu o caminho, para que nós pudéssemos nos reconectar com a nossa origem, ou seja, é através da obra da graça, é através da resposta positiva que você dá ao amor de Cristo, que é apresentado a você, que você é reconectado ao ambiente do jardim, que você é reconectado à presença de Deus, e é por isso que todo aquele que crê no Filho, também é feito filho, amém? Você se torna um filho de Deus, não por merecimento, não por acúmulo de boas obras, você se torna filho de Deus quando você reconhece que Jesus Cristo morreu para te salvar, levou sobre si todo o pecado, toda a condenação, rasgou o escrito de dívida, para que hoje você pudesse se tornar um filho amado do Pai, amém? Muito bem, então é através e somente através da graça que nós conseguimos nos conectar com o Criador, com o Pai, e nós sabemos pelas Escrituras que é através do relacionamento com Ele que eu descubro quem eu sou, amém? Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte maneira: buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são terrenas, e ele vai seguir dizendo da seguinte maneira: porque a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, à medida que eu encontro Jesus e me relaciono com Jesus, eu tenho a oportunidade também de me descobrir. Então, meu irmão, o Evangelho, ele é a verdadeira resposta para toda pergunta ou crise existencial que o ser humano possa vir a ter.
Todo e qualquer ser humano em algum dia da sua vida já se questionou: da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou e por que é que eu existo? Sim ou não, irmãos? É normal, independente da sua crença, ou ainda que você não crê em nada. Essas perguntas, elas sempre voltam à nossa alma. E a alegria de viver o Evangelho é porque Ele nos dá todas as respostas. Então, quando eu encontro Jesus, Ele é a resposta para a minha vida. Quando eu tenho um relacionamento com Jesus, eu, consequentemente, vou descobrindo quem Ele é, e, consequentemente, eu descubro quem eu sou. Meu irmão, o caminho está traçado, e, óbvio, eu vou entender quem é que me criou, de onde eu vim, e, consequentemente, para onde eu vou. E no meio dessa jornada, você entende também que você foi criado para viver um propósito. Então, nós temos a resposta desses questionamentos existenciais, todos tendo a sua resposta em Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Essa série Imagodei está dando uma ênfase na nossa identidade, e eu quero te dizer algo aqui essa noite. Meu irmão, nós não estamos aqui para apenas te entregar uma informação. Olha, a sua identidade é essa. Não adianta apenas você sair daqui falando assim: eu sei qual é, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você não permanecer naquilo que você recebeu, você não caminhar buscando conservar firme a convicção. Se você não buscar manter a sua consciência a respeito de quem você é, a respeito de quem Cristo te tornou, a respeito do que você pode nele, a respeito do que você tem nele, consequentemente você vai ser abalado. Então eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. A tua identidade, ela não é o resultado da somatória, subtração, tanto faz, dos seus acertos e erros. Deus não vai olhando para a sua linha do tempo para definir quem você é. Deus olha para a obra da cruz e já define ali a sua identidade. Amém? Então quem você é não é um resultado da sua performance. A sua identidade, ela não está escondida nos seus resultados. Quem você é, para Deus, já está definido. Para Deus, a sua identidade, ela não se move mais. Você é quem Ele disse que você é. Glória a Deus. Então a nossa identidade, irmão, eu sei que você está acostumado no que diz respeito à identidade, a muitas vezes absorver o que os outros falam, absorver os rótulos que te entregam. Muitas vezes você está acostumado a vincular quem você é com aquilo que você já passou. E sabe qual é o problema disso? Que daqui a pouco muitas pessoas estão se definindo pelos erros, muitas pessoas se definem pelos traumas, muitas pessoas se definem por aquilo que outras pessoas falam. E meu irmão, isso é um sofrimento gigantesco. E ainda que na nossa vida nós venhamos a passar por momentos de aflições e sofrimentos, eu quero te dizer que a palavra de Cristo não nos aponta para uma vida de sofrimento em sofrimento, mas de glória em glória. Cadê você? Ora, então eu não posso apenas ficar com uma informação, eu devo abraçar aquilo que Deus me entrega como revelação. Então, se para Deus a minha identidade já está definida, e o papel de Deus já está feito, eu preciso entender que para que eu mantenha a minha consciência e a convicção de quem eu sou, para que isso não seja abalado, eu tenho a responsabilidade de conservar, de abraçar aquilo que Deus falou a meu respeito. Então a mensagem de hoje é extremamente prática para a sua vida, extremamente prática para a sua vida. Por quê? Porque não adianta nada você vir aqui de domingo em domingo, viver de domingo em domingo, com mensagens que muitas vezes geram êxtase emocional em você. Não estou dizendo que é só isso que acontece. O que acontece aqui é transformação espiritual, amém? Mas pelo fato de muitos não terem o conhecimento do que ser feito a partir da informação ou revelação que você recebe, muitos mesmo dando gritos de glória a Deus e aleluia quando escutam algo maravilhoso, não conseguem manter a convicção de quem são, do que podem, do que têm. A mensagem de hoje é extremamente prática, para que você de uma vez por todas pare de levar uma vida oscilante, vacilante na fé, porque Deus não criou você para você ser um carrinho de montanha-russa, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Deus te criou para que de uma vez por todas você mantenha os seus olhos fixos nele, e para que toda seta, todo tipo de relatório que seja contrário à definição que Ele já entregou para você, que de uma vez por todas você não seja mais abalado por isso. Amém, gente? Glória a Deus. Dito todas essas coisas, você precisa entender algo. Nós vamos tratar aqui essa noite sobre uma agressividade no que diz respeito à nossa conduta com as Escrituras. Porque as pessoas têm uma ideia de que o Evangelho é algo passivo. Sempre que você fala do Evangelho, as pessoas pensam que é aquele negócio, porque as pessoas confundem piedade.
Elas acham que piedade é passividade. Não é, irmão. Piedade não é sinônimo de passividade. Amém? Você pode, mediante a graça, ter uma vida justa, reta, pia diante do Senhor, e ainda assim compreender que você foi chamado para ser agressivo. Glória a Deus. Não, pastor, mas a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista, ele vai me dando pancada de todo lado, mas no final, aleluia, eu tenho uma morada, eu vou morar no céu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você está numa igreja que a gente não vai trabalhar a sua expectativa para querer ir embora logo para o céu. Aqui a nossa expectativa é para trazer agora o céu para a terra, amém? Essa é a nossa expectativa. Então deixa eu dizer uma coisa, essa palavra resistir, que é descrita nas escrituras do Novo Testamento, ela é a palavra no grego antisteme, e essa expressão antisteme significa se opor francamente. Então a ideia de Deus não é que você fique encolhido num canto levando pedrada do inimigo. A ideia de Deus é que você resista de uma maneira tal que você se oponha francamente, para que você cumpra aquilo que Deus te comissionou. E o que é que Ele te comissionou para fazer? Desfazer as obras do inimigo, não ficar apanhando dele. Meu irmão, entenda uma coisa, você se acostumou com o evangelho, onde o tempo todo você fica falando: ai, o diabo está me dando dor de cabeça. Você não entendeu nada. Você quem foi chamado para dar dor de cabeça para o inferno inteiro. Amém? Então diga assim: o evangelho é agressivo. Ele é agressivo, não tem nada de passivo, nada de defensivo. O evangelho é extremamente agressivo e ofensivo. Amém? Então agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Depois dessa introdução, vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, a gente vai começar lendo o versículo 17, tudo bem? Aleluia. Deuteronômio 6,17 diz assim, eu vou ler primeiro na NVI e depois vou trazendo o original para vocês. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Na versão original, mais fiel ao texto possível no hebraico, o que nós vamos ter é o seguinte: guardem os mandamentos. Repita comigo: guardar. Diga: mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos estatutos, diga estatutos, e testemunhos, diga testemunhos, que Ele lhes ordenou. Presta atenção aqui um pouquinho, vamos parar um pouquinho nesse texto. O que é que está acontecendo aqui? Vamos contextualizar. Deus começa a liberar palavras para a nação de Israel. Deus havia entregue os mandamentos através do mediador ali do povo, que era Moisés, os seus 10 mandamentos talhados na pedra, e juntamente com esses 10 mandamentos tinha todo um conjunto aí de decretos, que compunham 613 decretos, comandos de Deus, amém? Então não eram apenas 10, mas esses 10 têm o seu local de importância, foram talhados na pedra, seria o padrão de moralidade e espiritualidade esperado ali pelo povo, glória a Deus, mas no total nós tínhamos 613 comandos, decretos que Deus havia entregue para o povo de Israel. No meio desses 613, nós vamos ter uma lei moral, nós vamos ter leis de convívio social, e nós vamos ter leis cerimoniais também, que remetiam às festas da nação de Israel. Então aqui o contexto está sendo falado, é uma mensagem de Deus para a nação de Israel. Está claro isso aqui ou não? Nós somos a nação de Israel? Não, nós somos a igreja de Jesus, amém, gente? Mas nós vamos desprezar as escrituras? Em hipótese alguma, afinal de contas, toda a palavra de Deus é digna de aceitação, toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. Então, ainda que esse texto não tenha sido endereçado especificamente à igreja, para a nova aliança, para o nosso tempo, para o povo que nós compomos, nós precisamos entender que mesmo Deus falando diretamente ao judeu, nós podemos aprender com aquilo que Ele está falando. E a bem da verdade, Deus está deixando pistas, uma trilha muito bem definida, sobre o que é que nós devemos fazer com a palavra que Ele libera. Cada aspecto, cada elemento da lei que Deus entregou para Moisés, da lei mosaica, foram palavras liberadas por Deus. E essas palavras, 613 palavras liberadas por Deus, elas poderiam ser divididas em 5 tipos de falas de Deus. A título de conhecimento, a gente vai ficar só em 3 hoje, ok? Mas a título de conhecimento, nós temos aí, que nós acabamos de ler, os mandamentos, os estatutos, os testemunhos,
os juízos e os preceitos. Para cada um desse tipo de fala, de liberação de palavra de Deus, nós vamos perceber que existe um grupo de leis. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer aqui. Eu não estou falando difícil, fica tranquilo. Vou dar um exemplo. Como é que um testemunho poderia ser transformado numa lei? Muito simples. Dentre a lei cerimonial existia a comemoração da Páscoa, que era uma festa judaica. Mas por que é que se comemorava a Páscoa? A Páscoa, ela se remetia ao testemunho de quando Deus libertou o povo da nação egípcia. A primeira Páscoa foi celebrada na noite em que o povo então vai ser liberto, e ele sai em peregrinação pelo deserto. Então a Páscoa, ela remetia a esse, diga, testemunho. Então a lei havia sido fundamentada em cima de um testemunho. Então dentre esses 5 grupos aqui que eu citei para você, mandamentos, estatutos, juízos, preceitos e testemunhos, cada um vai ter um tipo de consequência, de acordo com a obediência ou não obediência. Aquele com maior caráter punitivo na antiga aliança era o descumprimento dos mandamentos. Amém, gente? Fala assim, e agora, pastor, mas fala da gente um pouquinho na nova aliança, o que a gente faz com esse bando de mandamento, que é 613, entenda, nós estamos em uma nova aliança, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Jesus Cristo basicamente resumiu toda a lei, no que diz respeito ao mandamento do amor. Quando inquirido pelos judeus acerca da lei, ele vai dizer, qual é o maior mandamento? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti. Mas Jesus, quando em liberdade de discurso, ele fundamenta a nova aliança e diz, eis que te dou um novo mandamento vos dou, que ameis o vosso próximo como eu vos amei. Jesus andou na antiga aliança, mas trazendo os alicerces da nova aliança. Jesus, em determinada ocasião, parafraseando, vai dizer da seguinte maneira, olha, a lei diz que você não pode adulterar, eu digo para você que você não deve nem olhar, meu filho, para não cobiçar. Quando se percebe que Jesus está elevando o sarrafo? Por quê? Porque ele sabia que o tempo que estava chegando, um tempo da graça, essa graça que atuava de maneira pontual na antiga aliança, agora seria uma graça que assistiria a vida daquele que cresce no nome dele. Por isso, meu irmão, hoje você só é capaz de obedecer porque a graça de Deus opera em você. Amém? Então, para cada um desses grupos, mandamentos, estatutos, testemunhos, juízos e preceitos, existia uma expectativa de Deus em relação ao povo, e para nós hoje aqui a gente vai se apegar no que diz o texto aqui, Deuteronômio 6:17, guardem os mandamentos, estatutos e testemunhos. Primeira coisa que eu quero dizer, esse guardar, irmão, essa expressão no hebraico sobre guardar, fala sobre você agarrar com firmeza, fala sobre você abraçar com todas as suas forças, você preservar, e está falando da palavra. Deus então começa a instruir o povo da seguinte maneira, diante da palavra que eu estou liberando, agarre com força, diante da palavra que eu estou liberando, preserve, proteja ela. Em algumas versões vai dizer, proteja como que de espinhos. A ação de guardar aqui, meu irmão, não é guardar como se você estivesse guardando algo com pouca importância, é guardar algo como se daquilo dependesse a sua vida. Deus estava agora trazendo uma elevada ênfase em relação a guardar alguma coisa, a cuidar de algo. Uma das definições no hebraico da expressão guardar também é manter os seus olhos, manter a sua atenção. Então Deus agora ele começa a trazer uma grande relevância para aquilo que ele havia falado como palavra, diga palavra. Muito bem, então Deus começa agora a demonstrar qual é a conduta que alguém que pertence a ele deve ter diante daquilo que ele fala. E ele solta esses 3 grupos, mandamentos, estatutos e testemunhos. O primeiro deles, os mandamentos, no hebraico é a expressão mitzvah, mitzvah, e essa expressão mitzvah fala sobre comandos de Deus, fala sobre mandamentos de Deus, e sim, o método aqui de cumprimento do mitzvah é obedecendo. Agora vamos lá, obediência é algo atemporal, existia na antiga, existe na nova aliança, amém? Mas atenção, na antiga aliança, a obediência da nação de Israel era o que definia a natureza, localização da bênção e maldição na vida deles. Você vai pegar Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14 ali mais ou menos, você vai perceber que vão ser declaradas as bênçãos de acordo com a obediência do povo, mas do versículo 16 ao 64 vai ser declaradas as maldições de acordo com a desobediência.
Qual é a grande diferença da antiga para a nova? Isso aqui, meu irmão, é uma ótima notícia para você. A grande diferença é que se na antiga aliança eu precisava obedecer para receber, obedecer para ser abençoado, na nova, Jesus Cristo obedeceu e eu já sou abençoado. Se na antiga aliança a obediência atraía vida e morte, maldição ou bênção para a minha vida, na nova aliança a minha obediência é uma consequência do envolvimento com o amor de Deus por mim. Então quanto mais eu me torno consciente do quanto Ele me ama, mais eu quero responder em amor a Ele, e uma das maneiras de eu responder é obedecendo. Por isso que a obediência na nova aliança, meu irmão, não é um ciclo ou uma corrida de pressão, de manipulação, de sofrimento. Obediência para nós é o fruto de um relacionamento de alguém que entende que é amado e muito pelo Pai. Amém? Então, ele está dizendo da seguinte maneira: você precisa guardar a minha palavra, e uma das maneiras de você guardar a minha palavra é obedecendo. Diga obediência. Não obediência para troca, não obediência, irmão, que vai definir a localização da bênção na sua vida, porque na nova aliança, nós já somos abençoados por causa da obediência de Jesus, e por causa do que Ele fez, hoje nós estamos aptos, hábeis a obedecer e amar ao Senhor. Segundo ponto, que é a expressão estatuto, no hebraico é a expressão shuká, C-H-U-Q-Q-A-H, essa expressão shuká, eu prefiro tratar ela no grego, que é mais conhecido para nós, que é a expressão dogma. Dogma é um princípio ou valor fundamental de uma doutrina. Então, enquanto no que diz respeito aos mandamentos, fala de comandos de Deus a serem obedecidos, agora, quando nós falamos sobre shuká ou dogma, nós estamos falando sobre os princípios e valores de Deus. Repete comigo, princípios e valores. Ora, se na obediência dos mandamentos, eu estou ali posicionado em resposta de amor a Ele, agora, quando eu falo sobre os estatutos, princípios e valores, eu estou falando sobre a sabedoria de Deus. Presta atenção aqui, meu irmão, Deus está querendo dizer que aquele que guarda o mandamento, vai provar dessa resposta de amor e obediência. Aquele que guarda o estatuto, vai provar da sabedoria de Deus. Você não entendeu ainda? Aquele que busca guardar os princípios e valores de Deus, eles vão começar a ver como Deus vê, pensar como Deus pensa e falar como Deus fala. Você é Deus? Não, mas Ele te chamou para se parecer com Ele. Aceita de uma vez por todas, para manifestar quem Ele é aqui na terra. Então quando eu guardo os estatutos, quando eu abraço, eu estou falando de guardar, irmão, estou falando de agarrar com força. Quando eu abraço e agarro com força a sabedoria de Deus, os princípios e valores de Deus, consequentemente eu vou usufruir da maneira como Deus pensa, da mentalidade de Deus acerca das coisas. E por que isso é tão importante? Quanto mais cheio da sabedoria, quanto mais a minha ótica seja moldada pelo reino, meu irmão, tudo aquilo que é incompatível com o reino, eu rapidamente vou rejeitar e descartar, para que a minha visão não seja afetada, para que a minha mentalidade não seja afetada, para que os meus pensamentos não sejam roubados. Cadê você? Você está vivo, irmão? Só para eu saber. Amém. Terceiro ponto, testemunhos. Os testemunhos aqui no hebraico edá e no grego martureu, palavra utilizada para falar dos mártires. Os testemunhos falam dos feitos do Senhor. Olha só que interessante, Deus está dizendo da seguinte maneira: ó, você precisa guardar minha palavra, para que você se mantenha consciente, convicto de que você pertence a mim, você precisa guardar minha palavra. Meu irmão, disso depende a sua vida, para que você não fique levando uma vida assim, no domingo, eu sou mais que vencedor, aí no segunda-feira, você não consegue bater uma meta, não consegue fazer algo, a minha vida é um lixo. Que isso, irmão? Sai no domingo, aleluia, o amor de Deus é maravilhoso. Chega na quarta-feira, raiva, quero matar esse indivíduo. Vida inconstante, oscilante. Sai no domingo, aleluia, eu tenho a paz com Deus. Chega na quinta, vida atribulada, pelo amor de Deus. Chega dessa inconstância. Agora isso é uma coisa, esse chega dessa inconstância, parte do conhecimento de quem Deus é, do que Ele fez, da palavra que Ele liberou, e aí vem a sua responsabilidade, agarrar com todas as forças aquilo que Ele falou. Essa mensagem hoje, meu irmão, ela é fundamental para que você tenha uma vida espiritual intensa, para que você passe a tomar as rédeas da sua vida emocional, para que você não fique mais sendo conduzido por sentimento, mas aprenda a conduzi-los. Essa mensagem é fundamental porque você talvez até saiba, eu tenho uma informação, eu sei que eu sou a imagem de Deus, mas na prática, o que isso significa? Guardando mandamentos, estatutos,
testemunhos, que eu já vou falar um pouquinho mais, é a maneira como você mantém acesa a chama, a convicção, a consciência do que é ser a imagem de Deus. Entenda, meu irmão, Deus não quer que você apenas acumule conhecimento, Deus quer que você seja sábio. Conhecimento é uma coisa, sabedoria envolve o conhecimento aplicado. Vou te dar um exemplo, você nunca mais esquecer. Conhecimento é saber que tomate é fruta, sabedoria é saber que tomate não vai na salada de fruta. Cadê o seu amém? Amém? Chegou a revelação ou não? Não adianta nada você conhecer, mas não saber aplicar. E esse saber aplicar, ele envolve uma jornada de responsabilidade, onde você agarra a palavra que Deus liberou com todas as forças. Não basta, eu sou a imagem de Deus. Mas o que isso significa? Você é a imagem de Deus até que ponto? Até alguém falar que você é um lixo, que você não serve para nada, que você não vai ter sucesso na família, no relacionamento, aí você se abate e se abala. Isso demonstra que não é tão real para você isso. Porque se fosse real, quem chegasse para dizer o contrário, falasse, chegou tarde meu filho, eu já sei quem eu sou. E tem mais, eu já estou aplicando quem eu sou. Eu não parei na informação, eu estou vivendo a revelação. Os testemunhos falam dos grandes feitos. Mas peraí, pastor, eu vou ficar contando as histórias do que Deus fez? Sim, e isso é maravilhoso. Mas isso não seria saudosismo? Saudosismo é você ficar aprisionado no passado. Olha o que Deus fez em 1910, 1904. William Seymour lá na Rua Azusa, aleluia. Olha só como Deus era bom para os antepassados. Não. O testemunho, ele serve para os dias atuais, porque a cada vez que eu libero, eu conto um feito do Senhor, eu provoco uma atmosfera de fé, onde aquilo que era impossível se torna crível naquele momento. Testemunhar não é, vou viver minha fé baseado no testemunho da outra pessoa, não é isso, mas um testemunho compartilhado, ele sempre gera uma atmosfera de fé. Meu irmão, é simples, e é poderoso, amém? Quem aqui já ouviu um testemunho e depois de ouvi-lo, veio na cabeça, rapaz, se Deus fez na vida dele, eu também quero, pode isso acontecer na minha, é ou não é? O testemunho gera, ele provoca essa mudança de atmosfera, da impossibilidade para algo totalmente incrível de que aconteça. Então nós precisamos sim contar os feitos do Senhor, porque aquilo que você não conta, você esquece. Se você voltar a começar a contar os feitos do Senhor na sua vida, você vai perceber que a murmuração e reclamação não vão acompanhar mais você. Começa a lembrar quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes preservou sua família, quantas vezes sua vida estava por um fio, o ar que você respira, a vida que você tem, ter um propósito. Meu irmão, tantos motivos que você tem para agradecer, mas porque você parou de contar, você começou a se esquecer. Deus está nos dando a trilha, é o seguinte, guarda os meus mandamentos, pega aquilo que eu liberei como decreto, e você vai obedecer, não para trocar as coisas comigo, mas porque me ama. Pega os estatutos, meus princípios e valores, porque quanto mais você agarrar, mais sábio você vai ser. E aí, o Imago Dei, a imagem de Deus, não vai ser apenas uma mensagem de domingo, vai fazer parte da sua vida. Conte os testemunhos, porque à medida que você conta os grandes feitos do Senhor, você gera atmosfera de fé, você torna aquilo crível. É curioso, eu estava vendo um teólogo fazendo um estudo sobre essa palavra do hebraico e do grego, edá e martureu, que é o testemunho. E uma das conclusões que esses estudos chegaram, era de que essa expressão também poderia ser aplicada para expressar a seguinte coisa: de novo. Vocês entenderam? O que eles chegaram à conclusão é o seguinte: toda vez que um testemunho é contado, esse testemunho, ele provoca a perspectiva de que vai acontecer de novo. Um testemunho contado, ele eleva a expectativa. O que é que Deus fez na sua vida? Ou seja, você nasceu como, irmão? Mas você não sabe, a relação pela qual eu vim a ser concebido era uma relação proibida. Então, filho, mas o único que cria a vida é Deus, viu? A palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: toda boa dádiva e todo dom desce do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quem é que te criou? Quem? Você pode olhar para o lado, com distanciamento, você pode olhar para o lado e falar assim: boa noite, boa dádiva do Senhor, aleluia. Todo cuidado nesse momento, amém. Emoções à flor da pele. Só de você existir, meu irmão, só de você respirar, isso já é um grande feito do Senhor na sua vida. Quantas circunstâncias Ele te livrou, Ele te poupou, Ele te preservou, direcionamentos que Ele te deu, que te livrou de uma burrada gigantesca, palavras que Ele te entregou, que te salvou de entrar no laço do passarinheiro.
relacionamentos que se acabaram, graças a Deus, que estava atrasando a sua vida, gerando abuso psicológico, te aprisionando, atrasando a sua vida, e Deus estava lá, nunca desistiu de você, persistiu em você, o Espírito Santo estava lá, seu amigo fiel, conselheiro, acreditando em você. Quantas vezes palavras já chegaram para você, mensagens proféticas, dizendo não desista do seu chamado, um abraço que você recebeu de alguém que fez toda a diferença naquele dia, sabe o que é isso? Grandes feitos do Senhor, e nós precisamos contar, porque aquilo que você não conta, você esquece. Deus está definindo a trilha, está falando o que você deve fazer com a palavra que Ele libera. Diga, a minha vida depende da palavra. Eu não parei não, mas estou só começando aqui, aleluia. Deuteronômio capítulo 6, vai para o versículo 6 agora. Deuteronômio 6, versículo 6. Você está ligado aí, meu irmão? Amém. Não deixa passar nada. Deuteronômio 6, versículo 6 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Atenção a partir de agora. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha para cá um pouquinho. Esse texto aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Meu irmão, isso aqui eu aprendi com meu avô. O meu avô, ele me ensinava da seguinte maneira, que quando ele queria, numa fala dele, oratória, ele queria dar ênfase a respeito de algo, ele falava 3 sinônimos. Ou seja, a cabeça dele era um dicionário ambulante. Deu para entender ou não? Quando ele queria dar ênfase, ele ia subir no tom de voz e falava 3 sinônimos. Ele me falou isso aí, não é tão fácil, amém? Mas era uma prática dele. Então diga ênfase. Deus também gosta de dar ênfase nas coisas. Só que aqui nesse texto, Deus não dá uma ênfase, nem 2, nem 3, dá 9. Meu irmão, se você está numa conversa casual e alguém fala 9 vezes algo apontando para a mesma coisa, quantos concordam comigo que esse algo é muito importante? Tudo bem? 9 ações no que diz respeito à palavra. Deus está dando uma ultra ênfase no que Ele está entregando agora. A partir do versículo 7 ele vai dizer da seguinte maneira, você vai ensinar persistentemente seu filho. Esse é o primeiro comando. Ensinar a próxima geração. Essa mensagem, irmão, talvez a gente escute e nem preste atenção. Isso aqui é uma bomba para o tempo que a gente está vivendo. Isso aqui é uma bomba, irmão, sabe por quê? A gente está acostumado, todos os pais hoje, nós somos tendenciosos a terceirizar a educação dos nossos filhos para o Estado, para a escola, ou às vezes para o departamento infantil da igreja. E isso é uma tragédia você fazer isso. Por quê? Porque Deus te capacitou para ser a pessoa que vai liderar a educação dos seus filhos. Deus te habilitou para isso. Amém? A escola, a igreja de crianças, Nova Inspiração, cada um tem o seu papel. Amém? Mas esse processo começa de pai para filho. Isso é bíblico. Primeiro comando, ensina persistentemente. Aí depois vem uma série de 8 comandos, 8 atos. Presta atenção, primeiro já falei. Segundo, fale ou converse quando estiver sentado. Fale ou converse quando estiver andando. Fale ou converse quando se deitar. Fale ou converse quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços, nas mãos. Prenda-as na testa. Escreva nos batentes, escreva nos portões. 9 vezes, irmão. Sobre o que é que ele está falando? Sobre não perder a palavra de vista. Você não está entendendo não. Meu irmão, não dá para ter uma vida consciente do que é ser imagem de Deus, convicto de tudo aquilo que você recebeu através da cruz do Calvário, vivendo e provando de quem você é, do que você tem, o que você pode, com uma vida michuruca, onde você fala com Deus só na hora de dormir. Aí vai dormir, abençoa Jesus, pede para Deus salvar o Espírito Santo. Amém? Ou então faz aquelas orações de Miss Universo, já viu ou não? A Maria Clara, quando ela começou a orar, ela orava igual a Miss Universo. Senhor, eu oro pela paz mundial. Salva todo mundo. Era assim, que o Senhor abençoe todas as pessoas da face da terra. Ela fala. Aí hoje ela já ora diferente, aleluia, amém? O que eu estou querendo dizer com isso?
Nós temos a responsabilidade de aproveitar ao máximo cada palavra que nós recebemos de Deus, mas também é responsabilidade nossa, caso nós não estejamos vivendo à altura daquilo que Deus tem para nós. Você não vai permanecer firme, constante, convicto, consciente de quem você é nele, convicto do poder que opera em você por causa dele, convicto do que você pode fazer por causa dele, se você apenas se alimenta no domingo, e de segunda a sábado, é aquele negocinho, chega à noite, é qualquer coisa, só para eu dormir e manter meu ritual. Não é assim não. Aqui a palavra é liberada para os judeus, e eles levam obviamente isso aqui de maneira literal, quando fala sobre amarrar a palavra, como um sinal nos braços, e para prender na testa, existe um elemento judaico que remete a isso, que tem o nome de tefilim, do grego e para o português para nós fica mais fácil, que são os filactérios. Que é isso? Você buscar uma imagem de um judeu ali ortodoxo orando, você vai perceber que ele amarra, como se fosse um cordão de couro nos braços, e aqui algo na testa, ambos de couro, e tanto aqui nos braços, chegando nas mãos, quanto aqui na testa, tem uma caixinha, vou trazer de maneira coloquial, e nessa caixinha, dentro dela existem trechos dos mandamentos, estatutos do Senhor. Essa palavra que eu estou dizendo é um dos trechos que está dentro dessas caixinhas. Não somente isso, diz, fixe-as nos batentes da sua casa, nos portais, e eles fazem isso. Existe um outro elemento na cultura judaica, ainda utilizado, chamado mezuzá. É um elemento, um adereço que você coloca no batente da porta, e é como fosse uma caixinha também, e ali dentro existem textos de Êxodo e Deuteronômio, que fala sobre guardar os mandamentos, sobre guardar os estatutos. O que ele está querendo dizer com isso, irmão? Estou falando para você comprar um mezuzá para você? Estou falando para você comprar um filactério? Não, irmão, mas em linguagem espiritual o que ele está querendo dizer é o seguinte: não dá para ter uma vida consciente e convicto de quem você é e do que Jesus fez, se você perder a palavra de vista. Então o que é que eu devo fazer? Você deve agarrar com toda a força, e entender que a palavra deve acompanhar o seu despertar, o seu deitar, quando você estiver sentado, quando você estiver de pé, na cada atitude da obra das suas mãos, filactério nas mãos, a obra das minhas mãos, vinculada à palavra, na testa, os meus pensamentos ligados à palavra, na porta da minha casa declarando, a minha casa pertence ao Senhor, nos portais, por onde eu entro, por onde eu saio, aqui está a palavra do Senhor. Amém? Aí vem o crente todo religioso, fui no estabelecimento, estava lá, o irmão coloca Salmo 91 no meio do estabelecimento do restaurante, acha que Deus vai proteger ele, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, e bíblico, não é que é um amuleto, mas aquilo ali é um sinal. Eu não sei a crença de cada um que faz isso, mas para mim é um sinal. Opa, tem alguém que valoriza a palavra aqui dentro. Amém? Então vamos parar de criticar, né? Aí chega o final do culto, a pessoa vai chegar em casa, fazer uma postagem no Stories, Salmo 91. A minha casa é do Senhor, aleluia. Nunca mais critico quem abre o Salmo 91. Quem está entendendo? Então a questão é a seguinte: quão importante é a palavra para você? Essa responsabilidade é sua, Deus não vai fazer por você, irmão, entenda isso. Ele te dá graça, capacidade, para que você corresponda, mas essa decisão é sua. É possível ter uma vida mais intensa do que a que você está tendo. É possível ter uma vida desfrutando de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Mas ei, não vai ser apenas ficando com 8 horas de Netflix e lendo 3 minutos da palavra e orando 2 minutos, abençoando o Espírito Santo de Jesus e declarando paz mundial, que você vai resolver sua vida. Nada contra o Netflix, irmão, amém? Em nome de Jesus, abençoa os donos e todo mundo, aleluia. Gosto, não tem problema. Está me entendendo? O seu relacionamento com a palavra deve ser como de quem entende que disso depende a sua vida, porque de fato depende. Para que você se mantenha nutrido, para que você se mantenha consciente, convicto de quem você é, a sua postura tem que ser de agressividade. Não dá para ser passivo com aquilo que Deus liberou como palavra. Existem mandamentos do Senhor, existem princípios, estatutos do Senhor, existem testemunhos que precisam ser guardados, confessados, e isso Deus não vai fazer por você, somos eu e você quem faz. Aleluia. É de manhã, é à noite. Eu não estou dizendo, irmão, que a pessoa vai chegar você no trabalho, olá, bom dia, Joãozinho. Aí você fala assim, bom dia, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2.
Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que tem uma vida tão íntima com a palavra de Deus, tão íntima com a palavra de Deus, que você está sentado, você está com a palavra, você está caminhando, você está com a palavra, você entra na sua casa, você se lembra da palavra, você desperta, se lembra da palavra, você vai dormir, se lembra da palavra, e quando a situação te aperta, sabe o que é que sai? Palavra. Assim você prova e vê a bondade de Deus. Então eu creio que hoje é um dia de você dizer chega de uma vez por todas para uma vida oscilante e vacilante. Deus te dá capacidade, graça para que isso aconteça, mas você precisa começar a decidir juntamente com Ele. Você está aqui ou foi embora? Mas não acabei ainda, meu filho. Josué capítulo 1, versículo 8. Está achando que eu vou parar? Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1,8 diz assim: você chegou lá? Importante que você esteja lá. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de... para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Muito bem, quantos concordam que prosperidade não se limita a questões financeiras? Amém? Prosperidade é bem-estar em todas as áreas. Prosperidade foi algo conquistado na cruz do Calvário. A miséria foi derrotada. A miséria era um dos aspectos da maldição. Deuteronômio capítulo 28, do 16 ao 64, você vai perceber que miséria, incapacidade de produzir, em todas as áreas, era um dos aspectos da maldição. E Cristo se fez maldito, Gálatas 3,13, se fez maldito. Ele assumiu a nossa maldição no madeiro. Então aquela maldição foi quebrada de uma vez por todas, e hoje a gente prova da bênção do Senhor. Diga, eu sou abençoado. Então quantos concordam comigo que prosperidade é o que vem de Deus? Ok, mas Deus está dando a letra aqui, Ele está dizendo, ok, a prosperidade vem de mim, mas para você acessar ela, você vai precisar fazer alguma coisa. Isso não tem nada a ver com mérito humano. Lembra do tomate? Salada de fruta? Não basta conhecer, tem que aplicar. Ah, pastor, mas esses textos são todos do Antigo Testamento. Ah, é? Jesus fala da seguinte maneira no Evangelho de João: aquele que me ama é aquele que guarda os meus... Obrigado, tá, Jesus? Obrigado. João 6,63, Jesus fala assim: olha, as palavras que eu libero, que eu digo, são espírito e vida. Toda palavra que sai de Deus, escrita ou liberada no teu íntimo, espírito e vida. Qual o seu comportamento diante da palavra? Aí aqui ele usa uma expressão aqui, meditar. Repete comigo, meditar. Ah, a parada vai ficar séria agora aqui. A expressão meditar no hebraico é a expressão Hagá. H-A-G-A-H. Hagá, tudo bem. Só que quando a gente fala sobre meditação, não tem jeito, irmão. A gente logo já pensa em um cenário todo Buda, né? Ou não é? Incenso gospel, aleluia. Para todo lado, aquele cenário da meditação. Só que tem um detalhe aqui. E se você guardar isso, irmão, você cumprir meu trabalho hoje, amém? A expressão meditar, que é Hagá, é a mesma expressão que é aplicada quando um leão ruge. Espera aí, isso não tem nada de rugido de um leão? Isso não me parece o cenário de meditação que eu estou acostumado. Rugido de leão fala de força, fala de agressividade. Rugido de leão fala de autoridade. Quando o leão ruge, ele está dizendo que aquele território é dele. Eu estou crendo em nome de Jesus, vai se vagar isso aqui, tá? Medita nela de dia e de noite. O meu comportamento com a palavra não deve ser um comportamento passivo. O meu comportamento com a palavra de meditação é como um leão que ruge. O que Deus está querendo dizer é que quanto mais você agarra, abraça, não solta a palavra, mais você vai se posicionar como um leão, e mais você vai, através da meditação, rugir, demonstrando autoridade. E para cada ataque do inimigo, mentira que possa chegar, ei,
eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho. Então esse território não te pertence, eu sei quem é o dono. Espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Disso depende a sua vida, irmão. Disso depende a sua vida. Como eu disse, existe graça de Deus que te habilita, te capacita para isso. Aí você vai falar, tá, mas ok, mas pastor, você poderia me ajudar com uma questão? Ok, você falou que eu sou a imagem de Deus. Você falou que à medida que eu guardo a palavra, os mandamentos, os estatutos, os testemunhos, que eu agarro, entendi, eu medito, é um rugir de leão. Eu devo fazer isso ao despertar, ao acordar, caminhar, sentar. Coloco os meus pensamentos nas obras que saem das minhas mãos. Amém? Na entrada da minha casa, na porta da minha casa. Ou seja, demonstrando que a minha vida é para a palavra, que eu estou atento à palavra, que os meus olhos estão na palavra. Mas o que a palavra diz a meu respeito? Quer saber? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, 17 vai dizer da seguinte maneira: ei, eis que você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você hoje não está mais debaixo de condenação e culpa. Romanos capítulo 8, versículo 14 vai dizer: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 vai dizer da seguinte maneira: porque o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer que hoje nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Meu irmão, pelo amor de Deus, você precisa entender de uma vez por todas quem você é. Você é amado do Pai, não existe mais culpa, não existe mais condenação. Você é uma nova criatura, o passado não te aprisiona mais. Você é filho dele, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do medo. Você é um filho amado de Deus. Isso é o que a palavra diz ao teu respeito. E se o que outras pessoas, circunstâncias, sua conta bancária estão dizendo ao contrário, esse é o momento que vai ser revelado aonde os seus pés estão firmados. E aqui eu vou utilizar um exemplo para encerrar de uma vez por todas. Esse exemplo Deus me lembrou hoje pela manhã. Não estava preparado, mas Deus me lembrou no final do culto das 8h30. Eu estou utilizando todos os cultos, aleluia, é propício. Eu me lembro que alguns anos atrás, acho que vai para uns 9 anos, eu lembro que eu estava assistindo um documentário no departamento de polícia americana. Eu acho que era o FBI, mas pode ser que seja o outro lá, a CIA, eu não lembro. Mas não interessa também, irmão, amém? Da polícia. E eles foram procurar a chefia do departamento de falsificação de cheques. Ok? Amém? Terminar a mensagem de maneira suave, falando de um crime, aleluia. Ótimo. E chamaram lá, sentou o pessoal da equipe de reportagem, desses canais aí de documentários, são bem famosos, e começou a conversar, bate papo, vai daqui, vai para lá. Ele fala assim: olha, explica para a gente como é que vocês fazem. Irmão, se até agora, tudo que eu falei, você estava pensando na janta que você vai comer daqui a pouco, mas se você agarrar esse exemplo agora, tá bom, aleluia, tá bom. Fala: pastor, aprendi algo poderoso hoje. O quê? Que o tomate não vai na salada de fruta. Desceu ao meu coração. Aí os caras perguntaram: olha, como é que vocês fazem em relação a esses cheques falsificados? Você junta a sua equipe e você vai estudando toda e qualquer possível falsificação, as últimas, as antigas, todo tipo de possibilidade de falsificação de cheques, e vocês ficam tão perspicazes, hábeis em identificar o que é falso, que aí quando o que aparece falso, você fala: opa, eu conheço a falsificação. Aí o chefe do departamento falou: olha, interessante sua tese, mas a gente não faz assim não. Não? Mas como vocês fazem? Ele falou: não, a gente não tem contato com o que é falso. Ele: mas o que vocês fazem? Ele falou: é o seguinte, a gente pega o cheque original, a gente estuda o original de dia, de tarde, de noite, a gente olha para o original e fixa os nossos olhos dele, e a gente absorve cada detalhe. O original ocupa os nossos pensamentos, e a gente está tão ambientado com o original, a gente tem tanta convicção do que é original, que quando aparece o que é falso, a gente rapidamente descarta.
Sabe por que é que palavras de pessoas, ou circunstâncias, curtida, like, compartilhamento, toda essa parafernália besta que exige rede social, afeta tanto a sua vida? Porque você não está ambientado com o original. Por isso que um resultado financeiro, uma meta não batida, uma performance falha, uma área que você sofreu, um trauma do passado. Por isso que um relatório ruim te abala tanto. Mas você tem uma decisão a tomar hoje. Se você começar a comer o original, estudar o original, saber cada detalhe do original, quando o falso chegar, você vai falar: chegou tarde, eu já sei quem eu sou. Aí quando aquele pensamento de solidão chegar, você não vale nada, sua vida não vale nada. Acaba logo sua vida e fala: opa, chegou tarde. Eu sei que eu não estou sozinho, porque o Espírito Santo de Deus é um amigo fiel e Ele está em mim. E a minha vida tem propósito, eu tenho uma razão de existência aqui na terra. Quando aquela condenação, a culpa chegar em você, fala: opa, o original não diz isso. O original diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Quando vier aquele tipo de fala, aquela circunstância que tem que te aprisionar, aquela situação que vem para te vergonhar, fala: pera, não, foi rasgado de uma vez por todas todo o escrito de dívida, eu sou livre. Quanto mais você abraça o original, quanto mais você se identifica com o original, quando o falso se levanta, quando a mentira se levanta, quando o relatório contrário se levanta, você logo identifica e rejeita. Você é o responsável pelo jardim da sua alma. E é por isso que ofensa é uma armadilha. Ela entra no jardim da sua alma como uma erva daninha, e daqui a pouco aquele jardim todo vistoso se transforma num pântano. E o culpado não foi Deus, irmão. Não, Ele te habilitou para você identificar. Mas você precisa começar a estudar o original. O problema é que a gente se acostuma a saber aquilo que não presta. Você precisa começar a viver o original, conhecer o original, ter conhecimento, aplicar o original. Porque aí, meu irmão, ninguém vai te parar. Hoje é uma noite para você tomar uma decisão. Hoje é uma ótima noite para você reafirmar seu compromisso com o Senhor. Ah, pastor, mas você não sabe. Eu tenho um relatório médico. O meu relatório médico diz: game over nessa área, acabou. Não estou falando de doenças, circunstâncias que são fruto da sua irresponsabilidade, amém? Falando de outras circunstâncias. Recebi o relatório, não tem mais o que fazer. Checa no original se não tem. Vê o que o original fala. Peraí, deixa eu procurar uma promessa de cura. Não tem. Não tem promessa de cura? Tem ou não tem? Não tem. Promessa não tem mais não. Existe um fato. Aquilo que você trata como promessa, Deus trata como um fato. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Que tal você começar pela fé, a agarrar com todas as forças o que o original fala, para que quando o falso, o mentiroso, o enganoso, o discrepante com o que Deus diz a teu respeito chegue, você rapidamente descarte. Disso depende a sua vida. Levante do seu lugar em nome de Jesus. Irmão, diante de Deus, os 3 cultos foram nessa pegada, nessa intensidade. E eu juro que enquanto eu orava pelos cultos desse dia, eu tinha convicção de que a mensagem seria uma mensagem light, tranquila. Foi martelada do começo ao fim, né? Aleluia. Quem entendeu a mensagem aqui? Então você vai fechar os seus olhos agora. Aleluia. Disso depende a sua vida, irmão. Disso depende a sua vida. Disso depende a sua vida. Disso depende a sua vida. Que tal parar de brincar de vir na igreja e entender que essa palavra não é o pastor, irmão, é essa palavra
uma vez agarrada, abraçada com todas as forças, uma vez internalizada, absorvida, até se tornar um contigo. Você vai começar a perceber as mudanças na sua vida. O relatório ruim chega, as mentiras e sugestões falaciosas do inimigo chegam, mas e aí? Você está cheio do quê? Hoje é uma noite para você tomar uma decisão, do seu lugar, de onde você está, de dizer: chega de inconstância. Eu não vou ficar esperando de Deus um passe de mágica, porque Ele me entregou algo que é muito mais poderoso que um passe de mágica. Ele me entregou a graça, que me capacita e me habilita a obedecer, a observar os seus estatutos, a viver à altura daquilo que Ele me chamou para viver. Então chega de viver na mediocridade, chega de rebaixar, de minimizar tudo aquilo que Deus me entregou, chega de me mensurar pelo passado, chega de me definir pelo erro, porque Deus já tem uma identidade definida a meu respeito. Eu sei ela, mas chega dela ser apenas uma informação. A partir de agora, uma revelação que acompanha os meus dias. A partir de agora, não apenas um conhecimento, mas sabedoria para ser aplicada. Ser a imagem de Deus não vai ser apenas um grito de guerra para mim, não vai ser apenas uma maneira de eu ser um papagaio gospel. Imagem de Deus agora é algo que tem senso, significado. E eu não aceito mais viver, eu não aceito mais nenhuma palavra ou circunstância que seja discrepante a quem o original diz que eu sou, que eu tenho e que eu posso. Chega, irmão, chega em nome de Jesus, chega de viver nos velhos ciclos de condenação, culpa e frustração. Chega de viver aprisionado pelo passado, chega de saudosismo, chega. Você é a imagem de Deus aqui nessa terra. Você é a imagem de Deus aqui nessa terra. De olhos fechados. Eu tenho um convite e uma oração para encerrar a noite. Talvez você entrou aqui essa noite e você ouviu durante a mensagem que através de Jesus, através da graça e somente por ela, é possível me encontrar com a presença, é possível descobrir quem eu sou, porque descobrindo quem Ele é, eu consigo compreender quem eu sou. E talvez ao escutar essa mensagem, você se veja assim: cara, eu sou essa pessoa, eu quero a solução. E a solução tem um nome, a solução não é uma religião, a solução é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. Se você está aqui essa noite e nunca tomou decisão de dizer: Jesus, a partir de hoje o meu coração é teu, a partir de hoje os meus dias são teus, eu quero poder orar por você, porque toda essa palavra que eu entreguei, sobre guardar a palavra, guardar o mandamento, sobre rugir como um leão em cima da palavra de Deus, ela só faz sentido quando você se torna filho de Deus. E diferente do que a cultura popular diz, né? Também sou filho de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, e que para que nós nos tornemos filhos é necessário que nós recebamos o Filho, Jesus Cristo. E o Filho não é uma religião, Ele é uma pessoa que te ama e deu a vida dele para te salvar. Se você está aqui essa noite e deseja conhecer Jesus, entregar o seu coração para Jesus, eu quero ter a honra de poder olhar para você e orar por você, todos de olhos fechados. Nós estamos num momento de cumplicidade. Se você está aqui hoje e deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está, porque eu quero orar por você. Se você está aqui hoje, deseja hoje entregar a sua vida para Jesus Cristo, quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está, para que eu possa ver. Glória a Deus, amém. Yes, aleluia, é isso aí, glória a Deus. Vejo mãos levantadas, glória a Deus, é isso aí. Pode permanecer com a mão levantada, eu quero estender esse convite, glória a Deus. Talvez você está aqui e você até conheceu Ele um dia, mas se afastou, irmão. Sei lá o que aconteceu. E nós não estamos aqui para te condenar pela sua queda ou pelo seu esfriamento. Eu estou aqui para te dizer que existe uma nova chance. A gente cantou essa canção hoje. O Abba te espera.
Então se você está aqui hoje e deseja voltar para Jesus, quero que você também levante a sua mão. Chega de ficar distante, chega de caminhar longe. É tempo de voltar para casa, o Abba te espera. Glória a Deus, eu vejo lá no fundo, aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então meus irmãos, você que levantou a sua mão, você pode abaixar ela agora. Eu creio que fé já está sendo gerada no seu coração, mas eu quero te dizer algo. Eu vou orar para encerrar o culto agora, e quando eu encerrar, eu vou te esperar aqui na frente, para poder olhar no seu olho e orar por você, amém? Então vocês que levantaram as suas mãos, eu vi aqui algumas pessoas levantando as mãos. No final, quando eu terminar de orar, quero que você venha aqui à frente, que eu vou olhar para você e vou orar por você, amém? A igreja fica feliz com essas pessoas que tomaram essa decisão. Glória a Deus, pode aplaudir, irmão, pode aplaudir. Antes de orar para encerrar, eu quero lembrar vocês que nós temos um time de milagres. Já estão posicionados aqui, na minha direita e minha esquerda. Esse time, meu irmão, é o time que está aqui pronto. Estão aqui pronto para orar por você. Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade, quando eu orar para encerrar, você pode sair do seu lugar. Eles vão estar aqui, estão queimando, fervendo no fogo, amém? Para liberar o céu sobre a sua vida. E eles tiveram algumas percepções no Espírito a respeito de pessoas em específico. E se você é uma dessas pessoas, você pode vir aqui quando eu encerrar o culto, ok? Pessoas com sentimento de medo e angústia sem saber o motivo, pessoas com insônia e pessoas com dores nas regiões dos ombros. Então se você se enquadra em um desses grupos, eles tiveram uma percepção específica no Espírito para te entregar, amém, igreja? Quantos estão saindo daqui prontos para agarrar a palavra de Deus com todas as forças? Então Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom, e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E eu declaro uma comunidade sadia, uma comunidade saudável, que anda baseando cada passo na revelação da Tua palavra. Chega, Senhor, de apenas ter informação. O nosso anseio e a nossa fome diante da Sua mesa é de viver debaixo de revelação. Eu te agradeço, Jesus, porque a Tua boa palavra é lançada diante de nós, e nós reafirmamos o nosso compromisso de não mais soltar aquilo que a Tua palavra diz, os Teus mandamentos, os Teus estatutos e os Teus testemunhos. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e a Tua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Vai na graça e vai na paz. Dá um glória a Deus bem forte aí, irmão.